Podemos começar? Podemos sim. Oi, Kátia. Tudo bem? Tudo bem, Renato? Desculpe a falha técnica. Imagina, o que é isso? Vamos lá, pessoal. Nós estamos já com bastante gente aqui, a plateia já está grande para assistir você. Eu queria agradecer demais o professor Fernando, da Unifenas de Varginha, que é um colega de muito tempo. Foi meu colega de graduação e está aqui hoje prestigiando. Nós trabalhamos juntos durante muito tempo. Seja muito bem-vindo, viu, Fernando? Estou muito feliz de estar aqui conosco. E agora eu vou falar um pouco do professor Renato. O professor Renato, ele é egresso do curso de odontologia aqui da Unicor. Ele também se formou conosco aqui. Depois ele fez curso de endo, de especialização de endo. E trabalhou muitos anos com a especialização em endo. Até que, por uma questão pessoal, ele começou a usar a toxina botulínica. E, a partir desse momento, ele se tornou um grande pesquisador e incentivador da harmonização orofacial. Depois disso, ele foi um dos precursor e defensor da harmonização orofacial para dentistas, né, que trabalha no CRO, é muito atuante em defesa da classe odontológica, dos direitos da gente poder trabalhar com a harmonização orofacial. E ele ministra vários cursos, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Ele é coordenador do curso internacional de estética orofacial em Miami, Miami Anatomical Health Center, e também no Centro Europeu de Pós-Graduação em Portugal. E hoje ele veio aqui falar um pouquinho para nós, compartilhar seu conhecimento, seu vasto conhecimento na área. Eu queria te agradecer, Renato, de você ter aceito, de estar conosco aqui nessa imersão em periodontia. E uma das coisas que surgiu um dia eu dando aula, foi uma aluna me perguntou a respeito a gente estava falando que um dos maiores problemas que o periodontista tem, um dos maiores desafios, é a reconstrução de papila. E aí uma aluna me perguntou, né, o que eu poderia falar a respeito da reconstrução de papila através dos preenchimentos. Aí eu falei com ela que eu não tinha experiência com isso, mas que eu ficava devendo uma orientação em relação a isso. E foi daí que eu te convidei para você falar um pouco disso para os meninos, para eles poderem ver essa nova versão aí da periodontia, né? E que você faz tão bem. Então, muito obrigada e a palavra é sua. Já agradeço, Kátia. É um imenso prazer estar falando com a Unicor, que está no meu coração, obviamente, né? Local que me formei em 87. E, graças a Deus, eu tenho conseguido bastante êxito em relação a papilas e na área de harmonização. Eu, na verdade, estudo harmonização desde 2006 com ácido hialurônico, com toxina botulínica, ministro o curso desde 2010, está fazendo exatamente os 10 anos de curso, ministrando o curso de toxina por todo o Brasil, na Europa, Estados Unidos. E, enfim, eu vou tentar pôr aqui para vocês. A papila, na verdade, não é um grande foco meu nos meus cursos, mas eu faço e tem grandes resultados. Então, nós temos dois modos de construir papila. Na verdade, criar uma falsa bolsa, né? Porque aquele triângulo escuro, né, invertido, é que nós vamos diminuir através ou de PRP, PRF, que eu vou explicar já o que é, e também através de ácido hialurônico, né, que são duas maneiras de preencher a papila. Qual é o melhor? Eu, sinceramente, não sei. Eu costumo mesclar as duas coisas. Eu inicio fazendo com ácido hialurônico e depois faço protocolo com PRF de 3 meses seguidos, uma aplicação por mês. Mas vou dar passo a passo para vocês. Então, aqui eu estou mostrando as plaquetas, né? Que é o principal do agregado plaquetário. Nós temos plaquetas e leucócitos
Então, falar um pouquinho o que é o PRF e o que é o PRP. PRP, a sigla significa plasma rico em plaquetas, e já o PRF significa fibrina rica em plaquetas. Porque eu já vi erros na literatura, inclusive chamando de plasma rico em fibrina. Isso não é admissível devido às bases da biologia. Porque, na verdade, o PRP, a gente acaba interrompendo a coagulação. Já o PRF, não. Vou dar mais detalhes já sobre isso. Mostrar para vocês que nós temos uma resolução do Conselho Federal de Odontologia, já desde 2015, nos respaldando no uso de agregados plaquetários, né? Então, em 2015, foi regulamentado o uso de agregados plaquetários para fins não transfusionais no âmbito da odontologia. E ele fala no artigo 1º que reconhece e regulamenta os agregados plaquetários autólogos para uso exclusivamente autólogo, não transfusional, na prática odontológica, ou seja, plasma rico em plaquetas e fibrina rica em plaquetas. Então, e fica autorizada a realização de venopunção para obtenção desses agregados, para uso exclusivo em odontologia pelo cirurgião dentista, devidamente habilitado, ou de profissional de saúde também devidamente habilitado, em conjunto e corresponsabilidade com o cirurgião dentista. Interessante, Kátia, que no nosso tempo de graduação, o meu querido amigo, que já se foi, Kleber Chavasco, nos ensinava a fazer justamente a venopunção e aplicar medicamentos. Eu sempre achei que era, na época, que eu sempre achei que o dentista sempre pôde fazer. Mas não, eu vim saber só em 2015 que foi regulamentado. Estranho, né? Porém, essa é a resolução, né, para quem quiser ter aí a resolução de número 158, de 8 de junho de 2015, tá? Falando só sobre esses agregados. Então, o principal que eu coloco aí são isso que eu estou destacando, né? O fato de reconhecer e a realização da venopunção. Kátia, você fica à vontade para me interromper a qualquer momento se tiver alguma pergunta, tá? Kátia? Sim, ok. Tá bom. Tá. Renato, deixa eu só avisar uma coisinha aqui. Pessoal, não se esqueçam de fazer o cadastro no link para emissão de certificados, tá bom? Pronto, Renato. Tá, ok. Então, vou mostrar a diferença básica do LPRP, na verdade, que a gente chama hoje, porque é plasma rico em plaquetas e leucócitos, que também são importantes fatores de crescimento no nosso agregado, ou LPRF. O LPRP, ele é plasma. Por que ele é plasma? O sangue tem o plasma circulante e não coagulado, quando você não tem fator de coagulação ativado. Então, nós chamamos de plasma. A partir do momento que você retira o sangue e não tem lá, por exemplo, um citrato, que é o que a gente faz no LPRP, citrato de sódio, que é um anticoagulante que vai inibir os íons cálcios, aí nós chamamos de plasma, por isso plasma rico em plaquetas. Já o LPRF, nós não podemos chamar de plasma, porque nós não vamos interromper o processo de coagulação. Então, quando o sangue tem o fator de coagulação ativo, nós não podemos mais chamar de plasma, e sim soro. Então, passa a ser um soro, ou seja, o PRF é soro, não é plasma, porque nós não vamos interromper o processo de coagulação natural. Então, nós vamos obter soro rico em fibrina líquida, que é na fase, ou seja, fibrina na sua fase monomérica, e soro rico em fibrina, no caso da membrana, quando nós queremos fazer membrana, aí sim é o plasma, é o soro na sua fase polimérica. Que em contato com o colágeno normal e o cálcio, quando é o caso do PRP, ele é ativado pelo próprio cálcio do organismo, a hora que ele entra em contato com o cálcio das plaquetas. Ela mesma libera o cálcio, ativa e faz todo o processo. Já no PRF não tem essa ativação. Em momento nenhum nós vamos interromper a coagulação. E nós temos um tempo de trabalho, claro, menor,
em torno de 20 minutos para a gente aplicar esse PRF, tá? Então, se hoje você me perguntar, você prefere PRF ou PRP? Eu gosto mais do PRF porque tem uma malha de fibrina muito maior, onde ele vai servir de um arcabouço, vamos dizer assim, para receber todas as células do leite adjacente, né? Porque o que nos interessa aqui? No caso dos fatores de crescimento, tanto dos leucócitos quanto principalmente das plaquetas, o que nos interessa é que a plaqueta, quando ela entra em contato com aquela célula local, vamos dizer que eu coloquei em pele, ela vai estimular, por exemplo, fibroblastos. E o fibroblasto faz o quê? Forma colágeno e elastina. E o excesso de fibroblasto vai promover o quê? Uma fibrose, que no caso da gengiva é interessante do nosso periodonto, porque vai fibrosar, né, com bastante plaquetas ali, liberando seus fatores de crescimento e fazendo com que essa papila criada perdure por até 2, 3 anos. Eu tenho casos de 2, 3 anos perdurando essa papila criada, juntamente, inclusive, com ácido hialurônico. Tá? Então, essa é a grande diferença. Né? Então, o PRP e o PRF, eles são usados para tudo isso aqui, rejuvenescimento cutâneo, crescimento de cabelo, melhora de estrias, enfim, toda essa... Estão me vendo aí agora? Está conseguindo me ver? Tá sim, Renato. Não, ainda não. Ainda não. Ele tá aparecendo aqui, ó, no cantinho aqui do lado. Ah, tá. Tá dando para ver, sim. É que a sua apresentação que tá aparecendo aqui. Eles dão prioridade para a sua apresentação. Tá ótimo. Então, vou continuar. O seu vídeo está indo. Tá bom. Então, o que eu tenho de contraindicação no caso da fibrina e do plasma rico em plaquetas? É só absoluta histórico de câncer. Você não vai colocar numa célula cancerígena, porque ele vai simplesmente promover a mitose celular. Ou seja, se você colocar numa célula cancerígena, a tendência é que essa célula se multiplique. Então, por isso, a contraindicação absoluta. E injeções em vasos profundos. Você vai falar, poxa, mas eu estou injetando sangue do próprio paciente. Não, você não está injetando mais sangue, você está injetando um agregado plaquetário. Plaqueta faz o quê? Trombo. Então, você pode acabar promovendo uma trombose no paciente. Então, obviamente, são esses cuidados. Saber onde colocar num ponto correto, camadas corretas, né? E temos algumas relativas, algumas contraindicações, como diabetes e sistema imunológico debilitado. Claro que você vai ter dificuldade na cicatrização, vai levar mais tempo, tá? Mas eu gosto muito desses agregados, inclusive porque ele faz uma neoformação vascular muito, muito importante. Então, você tem realmente novos vasos criados, uma irrigação muito maior do tecido. E eu vou dar um exemplo, se você faz uma extração dentária e resolve fazer um cilindro de PRF, por exemplo, para colocar lá, o que ele vai fazer? Ele vai promover uma cicatrização com 21 dias de antecedência. Ele antecipa, ele acelera a cicatrização até 21 dias de antecedência. E com 3 dias depois de colocado esse cilindro, que é um cilindro que você faz, obviamente não sangra. Mas depois de 3 dias, se você chegar lá e tocar com a sua sonda exploradora, você vai ver esse cilindro sangrar, ou seja, provando e comprovando que já houve toda uma interação tecidual e neovascularização. Então, esse cilindro, depois de 3 dias, já sangra, porque já integrou o tecido e já promoveu toda uma neovascularização. Então, é importantíssimo em todas as áreas, né? O sangue, na verdade, é exatamente um tecido conjuntivo em que nós temos o seguinte, matriz extracelular e elementos figurados e micropartículas, 45%. O plasma, 55% do volume. E as plaquetas que a gente quer, apenas 1% do volume sanguíneo, né? E esse 1%, na verdade,
ainda tem fragmentos da membrana de plaquetas que são ricos em fosfolipídios e glicoproteínas. O que isso significa? Além de ser um excelente antibiótico, esses fosfolipídios, glicoproteínas, antibiótico natural, eles são também sinalizadores celulares. Eles chamam outras células do leito adjacente para vir fazer participação da nova formação tecidual. Então, são muito importantes. Além de funcionar numa densa rede de fibrina, como uma cola. Então, na verdade, as células vão aderindo a esses fragmentos, a essas glicoproteínas. Justamente, elas funcionam também como um adesivo. Além dela chamar a célula para o leito, ela também vai ter um papel de adesividade para segurar essas células na rede de fibrina, o que é super interessante, porque aí o fator de crescimento pode ser liberado devagar e por mais tempo. Então, essa é a grande diferença do PRP, que não tem uma rede de fibrina muito densa. Ele também é bom, mas o PRF é um PRP que eu brinco, é um PRP turbinado, eu brinco, né? Porque realmente você tem fator de crescimento liberado mais lentamente, o que é bastante interessante. Então, já defini para vocês o que é soro e o que é plasma, né? Então, só para a gente reforçar aqui, o soro é o plasma desprovido de fator de coagulação em sua aquiescência. Já o plasma mantém esses fatores de coagulação inativos, correto? E nós temos aqui um coágulo sanguíneo responsável pela hemostasia. E o que é hemostasia? É parar de sangrar? Não. Hemostasia é justamente o nosso sangue circulante. Desculpa. Ele está constantemente em hemostasia, ou seja, em seu estado líquido, funcional, circulante, intravascular e anticoagulado. Isso é hemostasia, correto? Os principais fatores de crescimento das plaquetas são alguns aí que eu estou colocando para vocês. Esses são só alguns. Na verdade, as plaquetas hoje têm mais de 1.400 fatores de crescimento conhecidos. E cada vez nós vamos conhecendo mais e mais e mais. Ou seja, é riquíssima, né, em fatores de crescimento. Aquele pezinho do tendão do Neymar lá, naquela época que ele machucou, ele foi no exterior para fazer justamente o PRF. Né? Ele teve que ir lá. Por que isso? Porque a medicina não reconhece os agregados plaquetários. O Conselho de Medicina, tá? Eles não reconhecem, não autorizam o médico a tirar sangue no consultório. Então, ele não pode. Já o nosso conselho nos permite, o que é bem diferente. Nós estudamos isso a fundo e o dentista, na verdade, é o grande responsável pelo desenvolvimento justamente dos estudos justamente sobre plaquetas e leucócitos, tá ok? Fatores de crescimento. Para a gente obter esse agregado plaquetário, ele tem que ter células de plaquetas íntegras e ativadas. Mas essa plaqueta também, mesmo que não seja íntegra, ela pode, às vezes, na centrifugação, se quebrar, ok. Mas ela, justamente, o fator de crescimento está dentro dela, no grânulo alfa, que ela carrega. Ela, na verdade, ela só armazena o fator de crescimento, tá? Porque ela é produzida, as plaquetas são produzidas pelo megacariócito, na medula óssea vermelha. São essas células da medula óssea vermelha que, ao sofrer apoptose, né, quando ela se destrói, os fragmentos do citoplasma do megacariócito que são plaquetas. Tá? Então, ela é produzida, na verdade, na medula óssea vermelha. E não é ela quem faz o fator de crescimento. Na verdade, são os megacariócitos. Ela simplesmente armazena esses fatores de crescimento. Tá? Então, o agregado é isso. Então, aqui tem uma imagem, né, de uma rede de fibrina não tão densa. Aqui, o que vocês estão vendo em vermelho são hemácias, tá?
E o que vocês estão vendo, pequenos nódulos grudados na rede fibrina, são justamente plaquetas inativas, tá? Aqui uma microscopia de varredura eletrônica, mostrando aqui um coágulo simples de trombo, para vocês compararem. Olha a rede fibrina. Aqui um coágulo de sangue total. E olha aqui o agregado plaquetário. Olha essa fibrina. Parece até um miojo, não parece? De tanto que aumenta a rede fibrina. Então, imagine células aderindo nessa rede de fibrina muito mais densa que é do agregado plaquetário. Tá ok? Então, para isso, a gente coleta sangue, né, na verdade. Tanto faz a veia que você escolher, vai depender de cada paciente, a gente vai palpando, né? O sangue precisa fluir rapidamente e é sistema fechado, então nós temos tubos a vácuo, né, em que nós coletamos diretamente para esse tubo e esse tubo jamais será aberto. Todo o sistema é feito em sistema fechado, para a gente não correr risco de contaminação. Então, nós tiramos o sangue do paciente, imediatamente levamos à centrífuga. É importante cruzar os tubos para balancear a centrífuga e mantê-la centrífuga. Oi? Pode falar. Alguém falou? Perguntou alguma coisa? Professor Marcelo entrou na sala. Professor, tudo bem? Que bom que o senhor está aqui conosco. Ah, tá. Tá ok. Seja muito bem-vindo, professor Marcelo. Então, nós temos que equilibrar esses tubos na centrífuga do rotor para justamente não haver nenhum desequilíbrio. E essa centrifugação tem que ser perfeita, tá? Então, nós coletamos tudo com sistema fechado. Eu uso... Porque o tubo de PRF, ele é um tubo maior. Ele, na verdade, para a gente coletar na fase monomérica, que é o que interessa no caso da papila, nós vamos usar a fibrina em sua fase monomérica, ou seja, fibrina líquida, tá? Em sua fase líquida. E então, esse tubo que nós vamos coletar é num tubo branco, sem nada. Só que ele é bem grandinho. Então, eu uso esse catéter que vocês estão vendo para retirar. Aqui, no caso, eu estou fazendo PRP. Esse é o tubo azul. Esse tem citrato de sódio no fundo. Então, aqui nós temos uma coagulação interrompida. O PRF é no tubo branco, sem nada. A única diferença é essa, tá? E, é claro, tempo sem divulgação de um e outro. Tá? Mas aqui no PRP, então, estou coletando todo esse material, ó, sem momento nenhum abrir o tubo, até para que não haja contaminação, porque nós temos um aerossol de 1,5 metro. Então, imagine, se você abre esse tubo e o paciente que você coletou o sangue estiver com alguma patologia, essa patologia pode ser pega por você ao respirar um aerossol de 1,5 metro. Então, já é um grande motivo para não se abrir o tubo em momento algum, tá? Além da segurança de não dar tempo do sangue se contaminar com nada, para a gente reinjetar. No caso aqui, eu estou fazendo uma injeção em pele. Para que eu estou fazendo aqui? Para estimular fibroblastos nessa paciente, formar colágeno e elastina. Por isso eu vou na camada edérmica e epidérmica do paciente. Na papila, a mesma coisa. A gente faz esse mesmo agregado, só que nós vamos injetar direto na papila. E eu vou mostrar já já a técnica para vocês, tá? Aqui eu uso também para as olheiras, enfim. No meu caso, a gente está usando por estética para fortalecer a pele, né? Para ela criar fatores de crescimento para fortalecer, formando os fibroblastos, através dos fibroblastos, colágeno e elastina. Então, esse é a minha meta na estética. Já no caso da papila interdental, eu vou querer que ela crie um volume, mas que ela cause uma fibrose, inclusive, para poder durar o meu tratamento. Então, normalmente, eu uso ácido hialurônico primeiro, faço 3 sessões com ácido hialurônico, eu já vou explicar o protocolo todo para vocês, e depois entro com mais 3 sessões de PRF, como vocês estão vendo aqui na sua fase
monomérica, tá? Então, preenchimento agora, vamos falar um pouquinho do ácido hialurônico, para depois eu mostrar a técnica para vocês. Dentro disso aqui eu já vou mostrar. Então, nenhum preenchedor atende todas as necessidades, claro. Então, nós temos que combinar as propriedades do preenchedor com o resultado. Então, é importante nós conhecermos muito bem o ácido que nós vamos usar, porque isso é de fundamental importância. Porque você pode usar qualquer ácido para fazer uma papila? Não. Por que eu digo não? Primeiro que você pode até causar uma necrose se for um ácido muito denso, um ácido muito reticulado. Então, nós vamos conhecer primeiro aqui os ácidos. O que é reticulado e não reticulado? Nós temos ácidos reticulados, é que tem adição de estabilizante, e não reticulado, sem adição de estabilizante. Ou seja, ácido hialurônico puro, esse puro é o único que a gente pode usar em superfície de pele, só com o objetivo de hidratação. Não vai servir no caso da papila, tá? Já já eu vou mostrar outros. E nós temos ácidos reticulados, são várias reticulações, ou seja, o que reticula o ácido? Qual é o estabilizante mais usado? É o BDDE, que é butano-diol de glicil éter. Tá? Quanto mais BDDE colocado nesse ácido, mais denso esse ácido fica. E quanto mais denso esse ácido, mais profundamente, em camadas profundas da pele, nós temos que colocar. Vou dar exemplo já já para vocês. Isso é o chamado crosslink. Ou seja, então nós temos ácido de alto crosslink e de baixo crosslink. No caso de vocês na periodontia, na periodontia, nós vamos usar ácidos o menos reticulado possível. Porque eu quero um ácido mais fluido. Primeiro, para não causar nenhuma isquemia séria de eu obstruir vaso e levar a uma necrose. Então, eu vou usar um ácido de mínima reticulação, como vocês estão vendo nessa tabela que eu fiz aqui para vocês. Então, nós temos todos esses ácidos. Temos ácido não reticulado, que é para fazer hidratação de pele. Mínima reticulação, esse ácido serve para as rugas periorais, combater as rugas periorais, e é esse ácido que eu gostaria que vocês usassem para fazer papila. Ou seja, aquele da marca que você escolher, seja a marca de ácido que você quiser, porque nós temos mais de 500 marcas no mercado mundial hoje de ácido hialurônico. Então, a marca que você escolheu, você vai procurar o ácido que tiver a menor reticulação. Por dois motivos. Primeiro, que você não vai correr risco de necrosar uma papila. Segundo, você vai ter facilidade para extruir o ácido pela seringa. Porque se você puser um ácido muito crosslinkado, muito reticulado, ele não vai conseguir passar por uma agulha fininha, que é o que nós precisamos aí. Para fazer papila, nós vamos usar uma agulhinha aí 30G, tá? Que é uma agulha bem fininha, para que a gente possa injetar lentamente esse ácido na papila. Já já eu entro em mais detalhes sobre isso. Nós temos ácido de baixa reticulação, que já é para fazer procedimentos também de pele, média alta já é no subcutâneo, alta reticulação também no subcutâneo, e de altíssima reticulação, que deve ser colocado em condições justa óssea, tá? Submuscular. Então, essa é a grande diferença de reticulação. No caso de vocês, para papila, o que eu vou indicar para vocês é o ácido de mínima reticulação, aquele menos reticulado possível de qualquer marca que você escolher. Tá certo? Aqui estou mostrando um ácido também monofásico e bifásico. Dê preferência aos ácidos monofásicos. Qual que é a diferença do monofásico para o bifásico? O bifásico, vocês podem ver aí à direita, na tela de vocês, ele tem as partículas mais evidentes. Então, ele vai ser degradado primeiro a porção mais líquida do ácido, aquela não reticulada, para depois sofrer a degradação das partículas reticuladas. Já o monofásico, ele é mais homogêneo, então ele vai ser degradado todo por igual de uma única vez, tá certo? Então, isso é importante também, característica de ácido.
Aqui eu estou mostrando, só para vocês terem ideia, uma solução de ácido de média reticulação, uma de alta reticulação à direita e de média à esquerda. Ou seja, a espessura do ácido, com alta reticulação, você não consegue, por exemplo, passar esse ácido que está na espátula aí, por uma seringa, por uma agulha de 30G, jamais, porque ele é extremamente denso, você não vai conseguir fazê-lo fluir pela agulha. Por isso que eu vou indicar para vocês é um ácido mais fluido, como esse aqui, baixa viscosidade, tá? Ele hidrata muito local, muito mais, e perdi minha coisa aqui. Kátia, estou te vendo e caiu a minha apresentação. Só um minutinho. Tá. Aham. Pronto, voltou. Ótimo. Tá. Então, esse ácido mais fluido é o que a gente usa para fazer hidratação de pele, e é esse que eu quero que você use para fazer a sua papila, porque você não vai causar injúria nenhuma na papila, tá? Então, a técnica, vamos falar do que mais interessa. Eu, infelizmente, não tenho filme gravado da técnica, mas tem essas fotos aqui que dá para vocês verem. Usando uma agulha 30G, você entra perpendicular à papila. Você vai injetando lentamente esse ácido. Quando você perceber uma isquemia, você para. Você aguarda, então, 5 minutos para deixar esse ácido se acomodar. E aí você vai moldar esse ácido com as mãos, com a ponta do dedo, no sentido cérvico-incisal, né? Puxando a papila para baixo, do triângulo negro, para que ela cubra essa área. Você vai fazer isso a cada 20 dias. Então, o máximo que você vai conseguir injetar de ácido, aí no caso, seria em torno de 0,1 ml do ácido hialurônico. 0,1 ml no máximo que você vai conseguir injetar por papila, por sessão. E o protocolo que eu uso são 4 sessões, com intervalos de 20 dias, 20, 21 dias. Tá certo? Por que isso? Porque já formou colágeno, os fibroblastos já estão atuando, já estão entrando em fase de maturação depois desse período. Portanto, eu já posso reaplicar. No caso aqui, mesmo os fibroblastos vão atuar, por quê? Porque é uma agressão. E sempre que você agride, os fibroblastos vão migrar e vão produzir fibrose naquele local. Tá certo? Então, fazendo essa papila, realmente durar, às vezes, 1, 2, 3 anos eu já vi. Tá? Alguns casos. Então, basta injetar perpendicularmente, faz a massagem depois de 5 minutos, e aí volta a aplicar novamente, até que você acha que já deu e que está extrapolando, começando a sair pelos sulcos, já não cabe mais naquele caso. Pronto. E aí, 21 dias depois, você vem e repete o mesmo protocolo. Correto? Então, depois que eu faço os 4 protocolos com o ácido hialurônico, aí é que eu vou fazer com PRF, depois que eu fiz 4 sessões com ácido hialurônico. Observe aqui o resultado de uma sessão. Olha como já diminuiu o triângulo. Tá? Isso é resultado de uma única sessão. Certo? Já depois de 4 sessões, você consegue perfeitamente fechar esse espaço. E aí é o momento depois de entrar com o PRF. Qual que é o protocolo do PRF? São 3 sessões com a mesma técnica que você usou com ácido, porém com intervalos de 1 mês, de uma para outra. Tá? Até porque ali você vai formar uma neovascularização também, vai fibrosar ainda mais esse local e a papila fica duradoura, e além de você conseguir toda uma fonte de riqueza que são vasos, né? Neovascularização, irrigando todo o teu tecido. Então fica show de bola. Tá? Essa é a técnica e meu protocolo para reconstituição de papila. Tá? Você pode também trabalhar na cervical, tá? Com retração gengival. Funciona também. A gente tem que fazer soltar levemente a gengiva
com sindesmoto, mas não é fazer uma sindesmotomia, só descolar um pouquinho e fazer a mesma coisa em retração gengival, você consegue perfeitamente também diminuir muito essa retração. Correto? Aqui só mostrando o ácido hialurônico. Esse é um ácido hialurônico de média viscosidade, então estão mostrando fazer lábios. Porque outra maneira, outra coisa que eu gosto muito, por exemplo, o paciente às vezes tem um sorriso gengival não muito intenso. E aí você vai pôr uma toxina botulínica, por exemplo, para diminuir o sorriso gengival. Correto, mas a toxina você não consegue dosar o quanto vai descer esse lábio. Tá? A gente não consegue, independente da dose, ele vai descer o que tiver que descer. Vale é o ponto que você aplicou no músculo. Então é muito difícil a gente conseguir controlar o quanto você quer que caia de lábio. Né? Enfim, aqui então, né, essa paciente, para vocês terem uma ideia, ela fez toxina botulínica para sorriso gengival, nesse caso eu mesclei as duas coisas, e ela tinha pouco lábio superior. Então, depois que eu obtive o resultado do sorriso gengival, eu vim fazer este preenchimento. Então, estou desenhando aqui filtro dela, arco de cupido, dando contorno, e vou dar volume nesse lábio superior. Porque tem sorrisos, às vezes, que é tão pouquinho sorriso gengival, às vezes basta você dar um volumezinho com ácido hialurônico, você consegue também solucionar o problema de sorriso gengival. É uma outra forma de se trabalhar. Tá? Então, não vou, aqui estou só mostrando um pouquinho da técnica para vocês, de como desenhar esse lábio e ir fazendo. Né? Volume a gente dá na linha seco-molhado, tá? Então, a gente geralmente chega na linha seco-molhado e vai dando volume. Aqui eu estou dando contorno, tá? Esse é o caso, depois de pronto, observe o sorriso gengival. Foi feito a toxina botulínica, né? Que ela, já vou explicar um pouquinho dela para vocês também entenderem. Toxina botulínica, e olha como já consertou o sorriso gengival. Mas a paciente se queixava de um lábio muito fino. Então, nós fizemos uma volumização labial para melhorar ainda mais esses lábios da paciente. Né? E isso o paciente fica extremamente satisfeito. Né? Um resultado muito bom. Aqui não vou, estou mostrando a mesma coisa, fazendo volume labial, no outro caso. Né? Também que essa paciente tem sorriso, mas não muito, não estou mostrando aqui, porque não tenho antes dela sorrindo. E eu estou aplicando aqui, dando volume nesses lábios, até para diminuir um pouquinho o sorriso gengival, certo? E é bem tranquilo, porque essa não necessitaria, por exemplo, de uma toxina botulínica. Então, é uma outra maneira que nós temos de atuar. Olha o caso pronto, né? Então, nós aumentamos o lábio, lembrando que ácido hialurônico puxa muita água. Então, observem o resultado depois de um mês. Olha no imediato, na hora, olha como o lábio ainda aumentou depois de um mês. Por quê? Porque ele puxa muita água para ele e retém. Então, isso cria esse volume labial. Correto? Aqui um outro caso, aqui é mais para ortodontia, né? É uma classe 3, que a gente muda só o perfil do paciente com preenchimento, e ficou uma classe 1, é lógico, nada a ver com dente, mas é um complemento também interessante para os nossos trabalhos na odontologia. Aqui, sem mudar o paciente, levantando a comissura labial, né? O paciente não queria volume, isso foi feito também com ácido hialurônico. Prevenção de rugas periorais, o paciente fazia bico, fazia marcando rugas periorais, e aí a gente fez um contorno, já parou de marcar, a gente vê na sequência de fotos. Né? Aqui um lábio também de uma pessoa já de idade média, né? Que, na verdade, na mulher, o lábio, e nos homens, na verdade, o lábio vai desaparecendo com o passar dos anos. E o lábio inferior sempre maior que o superior, é uma questão de estética, né? Então, a gente fazer com naturalidade, sem demonstrar o que foi feito no paciente. Eu gosto de paciente sair do meu consultório e ninguém falar que foi feito nada, né? Então, só para mostrar para vocês tudo que a gente pode fazer aí com ácido hialurônico.
Aqui, vou mostrar um pouquinho mais avançado, que é aquele que eu mostrei, é o ácido médio. Aqui eu vou fazer um malar nessa paciente com uma cânula, quando nós já usamos cânula agora, nesse caso, no lábio ainda uso agulha. Quando a gente está em superfície, agulha, mas já no subcutâneo, eu vou ir justa periostal, que é o caso aqui, que eu vou usar um ácido de altíssima reticulação, que eu falei lá para vocês. Quanto mais reticulado, mais profundo tem que ser colocado. Então, aqui estou entrando com uma cânula, né, e um ácido altamente concentrado, né, um ácido extremamente reticulado, bem pesado, tá certo? E aí, esse a gente usa para fazer malar, mandíbula, região temporal, nariz, entre outros, né? Outros recursos da harmonização, né? Estudo mesclado, às vezes, com fios de sustentação, enfim. São tratamentos todos com ácido hialurônico. Só que este não é o indicado para vocês usarem papila. Por isso eu estou mostrando cada um para vocês entenderem. O de papila é aquele menos reticulado, que é usado mais em superfície de pé. Até para você ter facilidade de extrusão na agulha, correto? 0,1 por sessão, lembrando. Então, aí fazendo malar, né? Aí o caso feito, isso é imediata, após o procedimento, né? Aqui outro caso, a mesma coisa, só para mostrar para vocês resultados, fazendo também, isso já são alunos fazendo em cursos nossos, né? Lá no Rio de Janeiro. Aqui o caso antes e depois, para vocês verem o contorno de mandíbula, malar feito, mento, enfim, nariz, tudo feito com ácido hialurônico. Então, na verdade, você tem que escolher o ácido certo para o seu propósito. E o que eu quero deixar claro aqui para vocês, que o único ácido que vai servir para vocês é o ácido mais fluido, aquele menos reticulado, tá? Não use ácido de alta reticulação em papila, porque você corre um alto risco de necrose, de obstruir vaso, correto? Então, vou falar um pouquinho de toxina para o sorriso gengival, né? Explicar a história da toxina botulínica, né? Aqui, bem resumidamente para vocês, só em 2015, agora nós temos uma grande novidade que eu achei excelente, eu acho que isso aí pode servir amanhã na periodontia, por isso eu estou mostrando para vocês isso aqui em primeira mão. Isso aqui é a maior novidade do mercado cosmético no mundo. Foi lançado agora aqui no Brasil. É uma parte da toxina que foi isolada e um derivado dela para a gente tratar a pele. Melasma, ela penetra de fato no fibroblastos, tá? Enfim. E eu acredito que papilas também. Por quê? Porque ela vai estimular fibroblasto na papila, o que é bem interessante. Lógico, não houve nenhum estudo ainda sobre isso. Então, estou mostrando. Aqui mostrando como é o mecanismo de ação de uma toxina botulínica comum. Essas proteínas que vocês estão vendo em volta são proteínas acessórias. Consistem em uma cadeia pesada e uma cadeia leve, dissocia-se das proteínas acessórias protetoras. Prestem bem atenção nessa cadeia pesada e leve. A molécula de Botox é a porção C-terminal da cadeia pesada, que interage com receptores da terminação nervosa. A parte ativa da molécula de Botox, então, é internalizada na célula nervosa, através de um processo chamado endocitose mediada por receptor. A cadeia leve é então liberada no citoplasma da terminação nervosa. A cadeia leve de molécula de Botox bloqueia a liberação SNAP25 de acetilcolina. Olha essa azulzinha, essa é a parte ativa da toxina botulínica. É um componente essencial do complexo. Todo o outro que vocês viram, cadeia pesada, proteína, só para levá-la ao local. A contração muscular não ocorre. A injeção intramuscular de Botox em doses terapêuticas produz uma desnervação química parcial do músculo, resultando em relaxamento muscular dos músculos espásticos. Botox inibe a liberação local de neurotransmissores nas terminações nervosas periféricas motoras, prevenindo, assim, a contração muscular imperativa. Eu pus isso aqui para chamar a atenção de vocês para justamente essa novidade
da Medskin Suíça. A toxina botulínica, de um modo geral, se você coloca ela em rugas periorais, por exemplo, você pode perder movimentos e aí complica tudo. A Medskin, ela pegou só aquela porçãozinha azul que vocês viram, que é a parte, justamente a parte ativa da toxina botulínica, e fez um medicamento novo para ser usado em pele espetacular. Por isso eu estou chamando atenção para isso, porque esse é o chamado peptídeo botulino, é a sensação do mercado agora mundial, né? A Medskin lançou aqui no Brasil, tá certo? Recentemente. E isso aí é o seguinte, o peptídeo botulino ele tem a grande vantagem de não causar paralisação do músculo, né, que é muito interessante, e outro, ele não vai causar o chamado efeito vacina. Porque o que dá a vacina? É justamente o peso molecular. Uma molécula de Botox, normalmente, pesa em torno de 750 quilodaltons, tá? E a par, porque ela vem com proteínas acessórias protegendo a proteína principal, que é justamente aquela cadeia leve e pesada que vocês viram. A leve e pesada pesa exatamente 150 quilodaltons. Ou seja, a cadeia leve, que é a cadeia ativa, a parte principal, ela pesa 50 quilodaltons somente. Isso ela não faz, então, em momento nenhum, ativar o sistema imunológico. Então, não vai causar efeito vacina, pelo peso dela ser muito leve. E é justamente essa parte ativa de 50 quilodaltons que a Medskin conseguiu fazer. A Medskin conseguiu fazer, desculpa. Né? Então, está aqui um comparativo mostrando a parte ativa da molécula isolada pela Medskin Suíça, que ela fez isso. E com uma ativação importante, um controle de penetração nas células. Nós temos comprovação científica, olha aqui a parte ativa, que ela isolou da toxina botulínica. Então, nós só temos essa vermelhinha aí agora, que é a parte ativa da toxina, que pesa 50 quilodaltons. Então, e fizeram nela o nano-TPC, que é uma nanotecnologia de penetração celular. Isso é comprovado, inclusive, por imunofluorescência. Observe aí, células de melanócito, olha como ela vai dentro do melanócito, e com isso é um excelente tratamento para melasma, que é muito difícil hoje tratar melasma. Dentro do fibroblasto, do melanócito, a melanina, né? Dentro do melanócito, e dentro do fibroblasto, olha lá. E ela entrando dentro do fibroblasto, ela estimula esse fibroblasto a formar colágeno e elastina. Por isso, eu acho que isso é uma grande promessa futura também para a periodontia. Por esse fato dela penetrar o fibroblasto e estimular a colágeno e elastina. Então, nós vamos começar a fazer algum teste com isso, tá? Eu já vou estudar isso, é um dos meus objetivos esse ano, ver a reação disso na gengiva, justamente estimulando o fibroblasto para ver se eu consigo criar papila e ainda forçar a durar ainda mais, sempre mais, tá? Então, essa é a grande novidade do mercado mundial na cosmética, tá? Então, as indicações da toxina, olha, nós temos várias, né? Bruxismo, DTM, cefaleia tensional, sorriso gengival, que é o que interessa a nós aqui na periodontia hoje, diretamente, cialorreia, distonia muscular, espasticidades e para a estética, né? Que ela é bem conhecida. Mostrando aqui antes e depois do sorriso gengival, olha como melhora, né? Para nós periodontistas, né? Para vocês periodontistas. Olha como vai melhorar o sorriso gengival. Claro, isso dura quanto tempo? Em torno de 6 meses. Claro que se o paciente gostar, é cirúrgico, aí não tem jeito. Mas não dura mais que 6 meses, tá certo? Aí alguns casos até muito graves da ortodontia, né? Enfim, nós temos esses casos aí que a gente pode estar usando. Aqui já são paralisias faciais, né? A da esquerda é paralisia facial. E olha esse sorriso gengival também grosseiro, né?
Esse eu falo que é o sorriso que agride de fato, né? Se fosse um sorriso mais brando, como deste caso aqui, ó, desse outro paciente aqui, que inclusive tampou toda a parte periodontal, os tártaros, olha lá, ó, tampou com sorriso gengival. Claro que eu falei para ele que se ele não fizer o tratamento periodontal, eu não volto a fazer a toxina nele, né? Porque ele se acomodou, né? Foi o modo que ele achou rápido para disfarçar um problema muito sério periodontal que ele tem, né? Mas esse caso também, se não fosse toxina botulínica, eu poderia também ter dado um volume no lábio superior e também controlado e diminuído um pouco mais esse sorriso, tá? Então, dá para a gente fazer esses tratamentos mediante uma avaliação de cada caso, né? Aqui outros, enfim, é isso. E é lógico, se fosse o contrário, não dá tempo aqui, pelo nosso tempo de palestra, eu ia mostrar para vocês uma cirurgia de lip lift, que também tem aquele paciente que sorri e não mostra gengiva alguma. E é um outro problema também na periodontia, né? Então, isso nós podemos resolver também com o lip lift, ok? Mas não dá para mostrar aqui hoje uma cirurgia de lip lift. Professor Renato, muito obrigada. Eu vou abrir para as perguntas aqui. Sim. Pessoal, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Todo mundo quietinho. Todo mundo quietinho aí. Professora. Sim. Eu tenho uma pergunta. Tiago, fique à vontade. Em relação ao preenchimento de papila, né? Um paciente com biotipo gengival fino, por exemplo, com a sua experiência, professor, você notou alguma alteração desse biotipo? Não. Agora, a gengiva celular, ela responde menos do que a gengiva mais fibrótica. Tá? O resultado em gengiva celular dura menos do que na fibrótica. Mas com o passar dos anos, à medida que você vai fazendo, ela vai, inclusive, fibrosando mais e se tornando uma gengiva mais resistente. Entendeu? Mais fibrótica ao invés de celular. É isso a dúvida? É mais ou menos isso. E a utilização do ácido hialurônico, ele vai, geralmente é só em região de papila, ou pode ser que seja utilizado, por exemplo, num paciente com biotipo gengival fino, que um implante, com a sombra do implante aparecendo, ou algum outro defeito nesse sentido, para alterar esse perfil gengival. Existe essa possibilidade também? Sim, não com ácido hialurônico nesse caso. Porque o ácido hialurônico, ele só vai dar volume, tá? E hidratar muito aquela região é lógico. Você vai causar uma injúria, então, obviamente, vem uma resposta inflamatória favorável. Porém, nesse caso, se eu quero mudar o perfil dessa gengiva, aí eu já gosto muito mais justamente do PRF, fibrina rica em plaqueta. Porque aí sim, você vai ter uma neovascularização muito maior, você vai estar injetando fibroblasto ali no local e você vai tornar essa gengiva muito mais fibrótica do que ela era. Você consegue aumentar, inclusive, a espessura dela com o passar dos anos. É lento, tá? Nada de imediato. Pense assim, em termos de fibrina rica em plaquetas, você vai ter um bom resultado excelente depois de um ano. Fazendo assim, uma vez por mês, todo mês. Depois de um ano, você vai obter os resultados realmente satisfatórios e duradouros. O ácido já é mais rápido. Então, a gente usa o ácido para dar aquele volume imediato, você chegar, fechar o triângulo escuro, invertido, né? Então, a gente consegue fechar mais rápido o ácido. Por isso que eu falei que depois eu entro com o PRF. O PRF é mais interessante nesse caso para você justamente mudar a estrutura dessa gengiva e conseguir, inclusive, um aumento na sua espessura. Entendi. É isso aí. Muito obrigado, professor. Prazer. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, Kátia. Tudo bem?
Sim, quem está falando? É o Diego. Oi, Diego, seja bem-vindo. Tudo jóia? Tudo bem, Renato? Tudo bem, Diego? Prazer em tê-lo. Tudo jóia. Você tem experiência nesse ponto de preenchimento com PRF, em usar o PRF em forma de membrana ao invés de líquido? Você acha que é mais viável usar ele em forma de membrana, fazendo uma pequena incisão e preenchendo toda a gengiva? Não para construir a papila, tá? Para construir a papila não dá. Aí você tem que usar a fibrina em fase monomérica. Mas até você fazer uma membrana assim e recobrir essa gengiva, você vai estar otimizando esses trabalhos todos. A membrana é muito usada hoje em cirurgias de levantamento de seio, enfim. Sim. E é muito simples de ser feita. A única diferença, Diego, para você produzir uma membrana, ou é a fase polimérica, ou você produzir um PRF na sua fase líquida, monomérica, é o tubo, que é diferente, né? Porque o tubo da monomérica é um tubo de plástico sem nada, tampa branca, tá? Já o tubo para você produzir a membrana, é lógico, tem centrifugação também, dependendo da sua centrífuga. Mas para produzir membrana, o segredo é o tubo de sílica, tubo de vidro. Só é tempo de centrifugação. Você faz membranas fantásticas. Sim, e eu perguntei porque, assim, você falou que para o Thiago, que com aplicações mensais do IPRF, a gente tem um ganho, uma melhora muito grande nesse perfil gengival. Aí surgiu a dúvida, assim, de já não colocar a membrana para a gente mudar o fenótipo dessa gengiva de uma gengiva mais fina para uma gengiva mais espessa e depois a gente pensar numa formação de papila. Pode, é o ideal. O problema é que as pessoas querem imediatismo, né? Esse é o problema. Às vezes o paciente está com pressa, ele não tem essa paciência. Que é o que eu te falei, isso vai ser demorado. Mesmo você fazendo membrana e tudo, você vai aí no mínimo 6 meses. Sim. Tratando todo mês para você obter algum resultado satisfatório. Mas você está certíssimo no seu raciocínio. Preparar ela primeiro é o ideal, para depois vir o ácido hialurônico complementar o trabalho, digamos assim. Isso seria perfeito. O grande problema é que você, para vender isso dessa maneira, o paciente ele não tem essa paciência de ficar esperando, tratando. A gente sabe que é o melhor. Então, você precisa mostrar um resultado mais rápido para ele, digamos assim, então uso o ácido. E depois eu faço a fibrina justamente para fortalecer, criar essa nova condição, e ele vai entender o valor disso tudo. Mas é difícil, mas o correto é justamente fazer tudo o contrário, igualzinho que você está falando. Tá certo? E membrana não tem dificuldade nenhuma para ser feita, é muito tranquila. Sim. E o que eu falo é o seguinte, e não é APRF ou IPRF, isso é uma questão de técnica, tá? Sim. É que quem criou chamou de A. Eu, por exemplo, criei uma live por RPRF, entendeu? É isso, é questão de técnica. O nome correto do agregado planetário é LPRF ou LPRP. Sim. A técnica, pouco importa, eu respeito todas. Mas o que eu não gosto é porque tem centrífugas caríssimas aí vendendo por R$10.000, protocolo fechado. E aí o que quer dizer esse protocolo fechado? Eu não sei qual é a força G que está sendo aplicada, né? Não sei qual a centrifugação que está sendo feita. E a partir do momento que você tem a força G, que você sabe isso, você faz isso em qualquer centrífuga, que custa aí R$2.000, uma excelente centrífuga. Tá? Sim. Então é por isso que eu não gosto muito de técnica. Eu falo, todas dão resultado. Algumas melhor, outras piores. Hoje se fala numa centrifugação, quanto menor a força de centrifugação, melhor a condição plaquetária pela força de bater nas paredes da centrífuga. Tá? Então, a tendência hoje, por exemplo, depende muito do raio da centrífuga. Você tem aí no iPhone, inclusive, tem lá, iCentrifuge, é um aplicativo, que ele já te dá, desde que você coloque o raio da centrífuga, ele já, e a força G, e eu vou falar o que eu uso para você. Aí, se você quiser, a força G para produzir o PRP,
eu uso 180 rotações por minuto. Na força 180 é a força G. Aí você coloca a força G, o raio centrífuga, o fabricante vai falar, né? E aí você põe no aplicativo e ele vai te dar as rotações necessárias para você produzir. Tá? E no caso do PRS, a força é de 300, tá? 300, não, misturei. 180 é a força do PRS durante 10 minutos. 10 minutos. Tá? E para o PRS, você vai ter uma força de 150 G por 5 minutos. Tá? Isso não. E lembrando que isso está ali. Se você quiser membrana, 10 minutos. Perfeito. Tá certo? É essa. Pronto, que nem importa, se você sabe o raio da centrífuga que você está usando, você faz qualquer centímetro. Entendi. Obrigado, Renato. Nada. Obrigado, Kátia. Obrigada a você. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor Matheus, quer falar alguma coisa? Pessoal, então, eu gostaria muito de agradecer, Renato, por vocês ter estado conosco, ter participado desse desafio que nós estamos fazendo, que é o grupo de imersão em periodontia, de estar aqui conosco. Agradecer demais a Rita também, sua parceira, que está sempre com você, sempre te ajudando, né? Sempre conosco também. Todas as vezes que a gente solicita alguma coisa, vocês estão sempre prontos a atender, a colaborar conosco. Gostaria também de agradecer a presença dos meus colegas periodontistas, a Ondina, o Pablo, o pessoal da faculdade mesmo, né? O Tiago também, que é periodontista. Gostaria de agradecer a presença da Dalila, do Fernando, lá da Unifenas de Varginha, a Rose Villani, agradecer o Gil, que a semana que vem vai estar conosco aqui, falando sobre os aspectos gerais da dor, os professores, colegas que estão aí, o Diego, o Matheus, o professor Marcelo, que esteve conosco até agora mesmo. Tem vários ex-alunos aí, a Sueli, que já faz muito tempo que eu não encontro com ela. Então, se eu esqueci de falar alguém, pessoal, eu agradeço demais, porque o grupo era para ser um grupo de 30 pessoas e hoje a gente estava com 95 pessoas aqui. Então, é uma coisa que é muito... Eu vejo que a gente está indo no caminho certo. E com vocês colaborando. Professor Renato, então eu passo a palavra para você, para poder despedir, né, e fazer o fechamento da nossa sessão. Tati, o prazer é todo meu. Enfim, pode contar comigo quando quiser, com o que eu puder ajudar, dentro do assunto que você quiser. Estou à disposição, dentro da comunicação orofacial para você. Tá? Agradecer meus alunos também, que alguns alunos meus estão aí também, que eu já vi aqui. Agradecer a presença deles. Enfim, essa parceria é muito boa e conhecimento a gente tem que cada vez mais expandir e procurar ajudar todos para que eu acho isso aí de grande valia dentro da odontologia. Tudo que a gente puder agregar mais sempre é muito bom. Tá? Eu me coloco à inteira disposição, se depois quiser aprofundar alguma coisa, tirar alguma dúvida, estou à inteira disposição. Ok? Muito obrigado. Obrigada a você. Então, pessoal, vamos encerrar por aqui. A Rose também, eu não falei, a Rose, colega nossa, está aqui também. Então, várias pessoas que estiveram conosco essa noite. Então, muito obrigado. E a semana que vem, às 6h30, estaremos juntos novamente com o professor Juliano. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite. Eu já estou saindo. Engano, sua.
Tiago, vamos encerrando. Você cancela a gravação. Encerrando, cancelando a gravação. Boa noite, professora. Fique com Deus. Até a Boa próxima semana. noite. Muito obrigada. Até semana que vem. Mais uma excelente aula.